Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui sentadinha. Bom, hoje eu trouxe o capítulo 6 do livro O Milagre da Manhã, um breve resumo. Aqui o título está como Salvadores de Vida, 6 práticas que vão poupá-lo de uma vida de potencial não atingido. A gente vive estressado, sobrecarregada, cansada, se sentindo fracassada, né? E geralmente é por falta de tempo, de motivação ou mesmo por falta de ação que faz a gente sentir todos esses sentimentos ruins. Nós sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. E por isso que chega no final do dia, do mês ou do ano, a gente sente aquele sentimento de fracasso, de dever não cumprido, de que não realizou os nossos desejos, né? Os desejos do começo do ano. E então aqui ele vai dar os 6, ele vai se aprofundar mais, né? Nos 6 passos. E o nome em português tá como Salvadores de Vida, do Milagre da Manhã. O primeiro seria o silêncio. Então aqui a dica seria meditação, oração, reflexão, respiração profunda, gratidão. Então você acordar e não pegar o celular, ficar em silêncio, vai fazendo as coisas em silêncio. Lave o rosto, escove os dentes, sente-se bem confortável e aí faça sua meditação. Tem gente que gosta de orar. Então essa seria o primeiro, né? Esses itens faz parte do primeiro passo, que é o silêncio. A segunda prática, afirmações positivas. Você começar falando afirmações positivas, né? Para você mesma. Pode ser de frente ao espelho, pode ser lendo post-its, né? Que você escreve e deixa na parede. Pode ser caminhando, escolhendo suas roupas para ir para o trabalho. Você pode criar suas próprias afirmações ou também pode, através de livros, copiar algumas frases que você gostou, que faz sentido, ou frases filosóficas também, que tem muitos, né, pra gente falar, pra gente mesma se inspirar. Então, já logo na manhã, fazer essa prática, falar coisas positivas, né, afirmações positivas. Tanto para você pode fazer para sua família, mas o importante é para você em primeiro lugar, né? Frases positivas, tipo, às vezes você tem crença de que você não é inteligente, então você fala, eu sou inteligente, eu consigo aprender rápido, eu vou entrar num bom emprego, eu já ganho tal salário. E falar todos os dias. E também falar colocando emoção. Não falar por falar, lendo só, né? Falar com emoção, como se estivesse acontecendo na vida real. Isso vai ajudar também a potencializar as frases. O terceiro passo seria visualização. Então, quem tem o quadro de visualização ou quem não tem, faça, né? Tanto um quadro físico como pode ser no digital mesmo. Coloque suas fotos, as fotos dos desejos que você quer realizar. E pare por 5 minutos, olhe para fotos, visualize, sinta que já está realizando, né? Veja, coloque detalhes nos seus desejos, imagine os detalhes,
Sinta, vai sentindo, né, esses detalhes sendo realizados, né? O quarto passo seria exercícios, de preferência de manhã. Assim vai aumentar a sua disposição, você vai ganhar autoconfiança, seu bem-estar emocional vai estar lá para cima. Então, pode ser yoga, caminhada, corrida, exercício dentro de casas ou na academia. Então, não tem como a gente dar desculpa. O esporte que a gente gostar pode ser, desde que a gente movimente o nosso corpo. O quinto é a leitura. Então ele indica para a gente ler livros, né? Porque nem que for 5 páginas, 10 páginas por dia, a leitura vai expandir a nossa mente, né? Nós vamos aprender algo novo e o que a gente colocar em prática daquilo que nós lemos, nós aprendemos, isso vai deixar a gente com o nosso desenvolvimento vai chegando ao nível 10, do jeito que a gente quer. Então, a leitura é importante. E ele também engloba aqui a leitura bíblica, para quem gosta, para quem quer começar e acha que nunca tem tempo, então engloba a leitura bíblica também, né? E por último, a escrita. Aqui ele fala para você ter um diário físico ou digital e escrever. Para quem no início tem dificuldade, então escreva por que você é grato, se acontece alguma coisa durante o seu dia, você escreve por que você está agradecendo. Reflexões, ou algo que você, por exemplo, negativo que você ia fazer e aí você não fez, escreva também para deixar registrado, né? Porque depois você vai poder voltar no diário depois de um mês, depois de uma semana ou depois de um ano, e você vai rever, vai ler, vai reler e vai ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o que você fez, né? E você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz e vai se sentir capaz cada vez mais. E eu creio que depois vai virar um vício até. Bom, eu acredito, na verdade, que essas 6 práticas, se a gente fizer todos os dias, isso vai se tornar normal para a gente. E é quase que um vício, né? Vai se tornar. E isso vai fazer a gente chegar no nível 10. Então, são práticas fáceis, simples, né? Igual o capítulo de ontem, a forma de como a gente acorda. São passinhos simples, né? E a gente passa despercebido ou então faz tudo no automático. Só que agora não, agora a gente vai começar a fazer tudo estando consciente, presente. Isso faz total diferença. Vai fazer, né? Total diferença na nossa vida. Então, é colocar em prática todas essas práticas que o autor dá pra gente. E se tiver práticas diferentes, ele também fala para incluir na rotina, né? Que não tem problema, não ficar só engessado nessas práticas dele. Essas são as principais que ele achou que é importante e que é eficaz. Mas se você tiver mais, pode adquirir na sua rotina também, não tem problema. E é essas práticas que se deu o nome também de os salvadores da vida, em português. Porque realmente, né, vai salvar a nossa vida se
colocarmos em prática todas essas ações. Eu colocava algumas e agora eu estou fazendo certinho essas 6 práticas. Mas, e quando não conseguir fazer, não fique frustrado. No dia seguinte você vai lá e faz. Porque teve um dia dessa semana que eu acordei atrasada. Eu não deixei de fazer. Eu fiz, só que aí foi atrasando alguns compromissos. Assim, foi atrasando, né? Mas não tem problema. Desde que faça, né? Mas o bom é que a gente ainda tem a oportunidade de fazer no dia seguinte ou no mesmo dia. Não importa o horário. Ah, uma coisa que eu estava esquecendo. Aqui ele fala que todas essas 6 práticas a gente consegue fazer em 1 hora. E aqui ele dá os minutos de cada passos. O silêncio, 5 minutos. Afirmações, 5 minutos. A visualização, 5 minutos. A leitura, 20 minutos. Exercícios, 20 minutos. E a escrita, 5 minutos. Aqui ele não colocou na ordem, mas se você for contar esses minutos, vai dar 1 hora certinho. Por isso que ele aconselha a gente acordar 1 hora antes do horário do nosso normal. E muitas pessoas acabam acordando no primeiro momento 1 hora antes do horário normal. Mas depois fica tão bom que as pessoas acabam mudando e acordando às vezes 1h30 ou até 2 horas antes do horário normal. Então, ele mesmo, né, o autor, ele acordava 1 hora antes e depois ele viu o quanto ele estava melhorando em todas as áreas da vida dele, que ele começou a acordar às 4, 2 horas antes. E tem muitos relatos no livro que as pessoas aumentam o horário para acordar. Então é isso, gente. Eu inspiro vocês, né, a estarem praticando esses 6 salvadores de vida para a sua vida alavancar e chegar ao destino que tem que chegar. Hoje tá friozinho. Estou aqui. Bom, então bom dia para quem está acordando, boa noite para quem está indo dormir. Eu vejo vocês amanhã no próximo capítulo. Até amanhã, gente. Se vocês gostarem, deixem um like para me ajudar. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus colegas, familiares. Eu vou ficar muito feliz, tá? Grande abraço.